O Benetton B194, carro que deu o primeiro campeonato mundial a Michael Schumacher e que no começo da temporada de 94 venceu Ayrton Senna por 2-0, é até hoje considerado um dos mais polêmicos carros de Fórmula 1 de todos os tempos, se não o mais polêmico. Para muitos tem até uma aura de arma do crime. Que crime? Aquele. Para os mais moderados, é um carro que andava quase na margem de fora da legislação em vigor, no caso, o regulamento técnico da Fórmula 1, e que nas mãos de um piloto brilhante e de um time astuto de engenheiros, teria vencido aquele campeonato, qualquer que fosse o resultado do que aconteceu em Imola. E é desse carro para lá de explosivo, que nós vamos falar hoje no Splash and Go. Em 1993, a Fórmula 1 sofria uma considerável pressão de uma adversária bem diferente dela, a Indy. Corridas mais imprevisíveis, competição mais acirrada, carros iguais para todo mundo, reabastecimento, safety car. A Fórmula 1 tinha ficado muito tecnológica, com menor influência dos pilotos e preponderância dos carros, o dinheiro decidia tudo e etc. Já viu esse filme, né? Pois é, não é de hoje que reclamam o que sempre reclamaram da Fórmula 1. E ela já era chamada de Nutella em 1993. Quer dizer, não de Nutella, de repente ela era chamada de, no meu tempo, naquela época, Yo-Yo Cream ou Yo-Yo Cream. Enfim, a Fórmula 1 começava a sofrer concorrência e por concorrência você entende a atenção das televisões e dos grandes patrocinadores lá da Indy. Ela então vinha ouvindo um monte de gente falando, vocês precisam dar uma mexida nesse negócio aí, apimentar um pouco a disputa. Então, Bernie Ecclestone, dono da Fórmula 1, contatou seu braço direito na FIA, o presidente da federação, Max Mosley, e disse, vamos baixar normas banindo as ajudas tecnológicas. Porque a Williams até ali vinha dando banho na concorrência em 93, como já tinha dado em 92. Portanto, mais uma vez, você pode ver, uma equipe dominante tomava uma rasteira do regulamento. Isso já aconteceu diversas vezes, não é só contra a equipe do seu piloto favorito que às vezes vem essa canetada. Sempre vem uma canetada, sempre alguém reclama, sempre alguém é ajudado. No meio da temporada de 93, a FIA avisa. As ajudas eletrônicas estão proibidas. Para quando? Perguntaram os times. Para já. E aí, Williams, McLaren, Ferrari e Benetton, as 4 da frente, porque sempre tem 4 na frente e o resto atrás, disseram, não, nós assinamos um regulamento em janeiro, ele está valendo, não há nada que justifique essa mudança repentina. As 4, obviamente, preocupadas com a grana que tinham gastado investindo nesses carros, e o risco de repente, nivelado tudo, começarem a perder. E aí você pode estar se perguntando, mas a McLaren, o Senna, não era o Williams que vencia tudo com o carro de outro planeta? Eu te digo, calma. Uma coisa é chegar em segundo, outra coisa é chegar em 22º, porque a McLaren tinha um carro bem tecnologicamente avançado e só perdia para a Williams, e às vezes ganhava. Então é aquela coisa de classe média que quer ser rico, mas tem raiva de pobre porque pelo menos tem alguém pior que ele, né? Sabe como é que é? Sou rica! É raro, mas acontece muito. Diante dessa ameaça de algumas equipes irem para o judiciário, a Fórmula 1 e a FIA falam, beleza, ok, mas para 94, proibido. Tudo ia para ilegalidade. Controle de tração, freio ABS, câmbio automático, no caso, semiautomático estava liberado, e mais uma série de outras invenções, abaixar a traseira do carro nas retas. A Benetton tinha chegado até a testar rodas traseiras, que viravam 5 graus para ajudar o carro a entrar nas curvas. Além dessas proibições, Bernie Ecclestone enfiou no regulamento a permissão da volta do reabastecimento de combustível, que muita gente viu como uma forma de ajudar a Ferrari. A única que continuaria em 94 com um motor V12, 12 cilindros, mais beberrão que V8 e V10. Uma das grandes críticas até hoje a essa mudança de regulamento é que nada foi feito para diminuir a potência dos carros, que seguiam com motores debitando próximo de 700, 750 cavalos. Seria que, mal comparando, de uma hora para outra você pegar um avião de hoje, um Boeing 787 todo modernoso e feito para atravessar o oceano em qualquer tempo, e tirar GPS, piloto automático, etc. e deixar a navegação por bússola e sextante como era lá no começo do século XX. O desempenho pode continuar sendo
ano mesmo, mas será bem mais arriscado fazer as viagens. E você pode estar me perguntando já a essa altura, tá, mas o que isso tem a ver com o B194, o carro com que o Schumacher ladrão venceu o Senna? Calma. O nome disso é contexto. As equipes, todas elas, debruçaram então sobre o livro de regras e foram tentar entender o que podia e o que não podia ser usado para 94. Inclusive a Williams, que naquele ano foi pega depois fazendo algumas coisas que não podia. A Ferrari começou o ano com uma suspensão que despertou a atenção de todo mundo na pré-temporada. Só que, como a Ferrari não incomodou, o assunto caiu no esquecimento. Mais ou menos como a Mercedes e o seu zero pod ou side pod mínimo em 2022. Tivesse aquele carro vencido, todo mundo ia reclamar. Mas a gente sabe, não deu problema nenhum porque o carro era ruim. A temporada começou no Brasil com uma vitória de Schumacher e Senna rodando lá na subida depois da junção. No primeiro trecho, Senna na pole, Schumacher em segundo, perdeu a posição para Alesi na primeira volta, recuperou e comboiou o brasileiro na primeira parte. Quando os dois entram no box, Senna na frente, Schumacher atrás, o alemão volta antes do brasileiro e toma a ponta. Todo mundo então coçou a cabeça e pensou, como que ele entrou depois? Saiu antes e os dois estão mais ou menos com a mesma carga de combustível, porque depois fizeram a segunda parada com trechos bem parecidos também. Alguns pensaram, motor V8 consome menos que motor V10, tá aí a explicação. Tudo bem, pode ser, mas a diferença não era tanta assim, porque Schumacher saiu na frente de Senna na primeira parada bem antes, considerando que entrou depois. Na segunda corrida em Aida, Senna novamente na pole, parte mal, Schumacher toma ponta, Senna vai contornar a primeira curva, é atingido por Mika Häkkinen e depois por Nicola Larini. Abandono. Mais uma vitória do alemão, mais uma vez Senna zerado. E ele ficaria ali na beira da pista na primeira curva em imagens que ficaram famosas, prestando atenção, tentando identificar se a Benetton de Schumacher tinha um barulho diferente, porque um carro com controle de tração tem um barulho diferente para um ouvido treinado. Vou pedir para o editor colocar aqui para vocês um trechinho de um carro com um controle de tração acelerando e você ouve um falhar na ignição. Essa falha na ignição, em inglês misfire, é proposital. É isso que o controle de tração faz para impedir que as traseiras patinem. Ele comanda as velas para propositalmente falharem, modulando a potência. Como? Com dois sensores, um que mede o giro das rodas da frente, outro que mede o giro das rodas de trás. A de trás não pode virar mais que a da frente e assim você não tem o carro patinando ou distracionando. Senna voltou para a garagem com suspeitas. Na etapa seguinte, a gente sabe o que aconteceu. Barrichello acidentado na sexta, Roland Ratzenberger perde a vida no sábado, Ayrton Senna nos deixa no domingo. Depois da corrida, a FIA requisita as três equipes mais bem colocadas, Benetton, McLaren, Ferrari, que enviassem seus dados de computador para uma análise da federação. Esses dados seriam então encaminhados para uma perícia da Universidade de Liverpool, na Inglaterra. A Ferrari de imediato entregou como solicitado. A McLaren segurou até o último dia do prazo e a Benetton só foi fazer isso 45 dias depois, fora do prazo, depois de muita insistência e ameaças de desclassificação do campeonato pela FIA. No fatídico 1º de maio, constatou-se então que a McLaren estava usando um software ilegal na sua caixa de câmbio, que permitia que as marchas fossem passadas para cima automaticamente, sem ação do piloto, que apenas então fazia o downshift nas borboletas, ou seja, fazia a redução ele mesmo. Eles foram então poupados de uma desclassificação porque souberam encontrar uma brecha nas palavras escolhidas para escrever o regulamento. A FIA então obviamente baixou uma diretiva técnica mudando o que estava escrito, fechando a brecha e impôs à McLaren apenas uma multa. $100 mil. Já a Benetton tentou de todas as formas jogar areia na negociação, confundir a FIA, arrumar mais prazo e não entregar as benditas das informações. Chegou até a tirar da cartola uma carta de confidencialidade que ela tinha com a Cosworth, fornecedora de motores, dizendo que se entregasse o arquivo de computador estava quebrando a confidencialidade com a fornecedora e corria o risco de ficar a pé, sem motores. Quando finalmente entregou, descobriram o que todo mundo já suspeitava, que a Benetton tinha no cérebro eletrônico de seu carro uma linha
de comando muito esquisita. Linha de código, eu não sou de TI, mas vou traduzir para vocês o que significa. Um computador não tem inteligência. Se você não entregar para ele uma questão que ele já saiba previamente resolver, ele não vai entregar resposta alguma ou vai entregar uma resposta totalmente nada a ver. Isso é o que diferencia a inteligência artificial da nossa inteligência, a capacidade de conceber soluções. Exemplo, estou indo ao banheiro, acerto meu dedinho na quina, como de fato aconteceu, olho e meu dedo está quebrado, virado para fora. Chamo a conja e falo, me leva para o hospital correndo porque hoje à tarde ainda tem que fazer vídeo. Era a última sexta-feira de Fórmula 1 do ano passado, final de semana do Grande Prêmio de Abu Dhabi, e esses fatos são reais. O computador, sem ser ensinado previamente o que é dedinho, o que é vídeo, o que é hospital, simplesmente não te entregaria nada e ficaria lá parado sentindo dor, muita dor. Ou num exemplo mais palpável e menos doloroso, pense no seu telefone celular. Você recebe uma foto e tenta dar zoom, faz assim e ele expande a imagem, certo? E quando você faz assim, aproxima os dedos, ele afasta. Pois bem, alguém explicou antes para o seu celular, 1, o que é uma imagem, 2, o que é um toque na tela, 3, o que são 2 toques na tela, 4, o que é afastar e o que ele é para fazer quando tiver uma imagem embaixo desses dedos. Senão ele não faria nada. Pois é, o cérebro eletrônico do carro da Benetton tinha uma linha de código escondida comandando um sistema de controle de largada. Quando a FIA então confrontou a Benetton com o laudo da Universidade de Liverpool falando isso, eles inicialmente deram uma de Chiquinha. Lembra Chiquinha? A DM com suas referências já ficando velhas. Disseram que não sabiam que o código estava lá. Depois vieram com um argumento um pouquinho melhor de que aquele software tinha sido reaproveitado do carro de 93 para o de 94, mas que como o câmbio e o carro eram outros, nunca funcionaria. Isso foi desmentido pela Universidade de Liverpool, que disse, não, funciona sim, a gente testou. E o que fazia o controle de largada? Eu explico. Na hora que dava luz verde, porque na época tinha luz vermelha e luz verde na partida, o piloto apenas soltava a embreagem e pisava no acelerador. O carro fazia o resto, modulando a potência para não deixá-lo patinar ou morrer. E assim as largadas eram perfeitas. Porque quando você tem um ser humano fazendo isso, ele pode soltar muita potência de uma vez e o carro sai patinando e você fica para trás, ou soltar pouca potência com medo de patinar e você ser ultrapassado. Ou num carro de rua com pouca potência soltando de uma vez, ele morre. Logo, essa função era uma mão na roda e explicaria algumas largadas milagrosas de Schumacher, inclusive aquela em Aida deixando o Senna para trás. Tá certo que naquele dia o Senna também largou mal. Ou uma em Manicur, que ele saiu da segunda fila e passou todo mundo antes da primeira curva. Mas aí nasceu um problema jurídico para a FIA. Porque a Universidade de Liverpool identificou a presença do código, identificou que ele funcionava, mas eles não conseguiam provar o flagrante. Estava usando nessa corrida. A Benetton poderia muito bem ir na justiça e derrubar as desclassificações. E aí sabe como é que é? Num Estado democrático de direito, você só é punido com provas. Porque afinal de contas não basta você ter feito uma largada quase inacreditável para ela ser ilegal. Indício não é prova. E a gente já tinha visto até ali, e viu depois disso também, muitas largadas boas de pilotos. A Benetton então veio com mais um argumento dizendo: o menu que aparece no volante só tem 10 opções. Esta opção estava propositalmente oculta lá na 13ª linha para que não fosse acionada acidentalmente. Eles em dado momento vieram ainda com outro argumento, dizendo que aquilo tinha sido usado, mas só em teste. E a FIA, obviamente, não engoliu nada disso. Chega então o Grande Prêmio da Alemanha em Hockenheim, que aconteceu depois da largada milagrosa de Schumacher na França. E nessa ocasião, a FIA publica então o resultado das investigações com uma carta assinada por Charlie Whiting. E eu vou ler uma breve síntese e vou deixar o link para a íntegra do documento, beleza? Foram encontradas linhas no código-fonte do carro da Benetton. E o relatório atestou que o carro número 5 de Schumacher não estava em conformidade com o regulamento técnico durante o Grande Prêmio de San Marino. Lá naquela ocasião, lembre-se, depois da corrida em que o software foi solicitado. Ficou evidente que o código-fonte tinha as linhas que acionavam o controle de largada, que a Benetton alegou que isso não era acionado de maneira simples, e a Universidade de Liverpool atestou que sim. Com um notebook conectado ao carro e o acionamento
das borboletas numa sequência pré-programada, entrava então a opção 13 do menu, o controle de largada. Como se não bastasse a conclusão das investigações, na mesma Hockenheim as coisas esquentam para o lado da Benetton. No caso, não há figura de linguagem, esquentaram mesmo, com fogo. É os Verstappen que o diga. Depois do incidente, a FIA requisita a empresa que fornecia as bombas de reabastecimento para todos os times da Fórmula 1, chamada Intertechnic, que inspecionasse o equipamento da Benetton. A empresa, então, constata um corpo estranho na válvula de fechamento da mangueira que impediu que o combustível parasse de jorrar. E que um filtro instalado na mangueira para impedir que corpos estranhos aparecessem ali, tinha sido removido. Segundo uma estimativa da própria fornecedora, a ausência desse filtro permitia que o combustível fosse para o tanque numa velocidade 12,5% maior. O mundo inteiro tinha visto o que aconteceu nos boxes e, sob intensa pressão, a FIA marca uma audiência e chama a Benetton. De posse das informações da Intertechnic e das fotos e imagens do que tinha acontecido com o Verstappen, mas as suspeitas de que os pitstops da Benetton eram injustificadamente mais rápidos do que os de todos, era a hora então de pegá-los. Só que aí, na véspera da audiência em Paris, a equipe Larousse procura a FIA e diz que ia avisar vocês de uma coisa. A Benetton conseguiu uma carta da Intertechnic para nós, instruindo a remoção desse filtro para manutenção. E aí Max Mosley, presidente da FIA, um advogado experiente, entendeu o que estava acontecendo. E você não entendeu, mas eu vou explicar. Porque de posse de uma carta da fornecedora ensinando a remover o filtro, a Benetton poderia dizer que removeu o filtro para fazer uma limpeza, uma manutenção e esqueceu de botar de volta. E aí, mais uma vez, se o tema fosse para a justiça levado pela Benetton para tentar derrubar a punição, havia uma chance da punição cair. Ah, Rodrigo, mas você está especulando. Não estou especulando. Vou mostrar para você Jonathan Whitley, que trabalhava na Benetton na época, respondendo uma pergunta de David Coulthard sobre isso, e você tira suas conclusões. Now, there was some rumor at the time, which, a lot of water has gone under the bridge, so you can confirm or deny. There was some rumor that was a little bit of tampering with the rig, which may have contributed to the reason that there was a spill there. Was something to do with a seal or a gasket that was taken out to help speed up the fuel flow? Well, there was a filter missing in the hose. That's a tragic accident. It was just missing, and that had the unfortunate side effect of making the fuel flow much faster into the car and giving you could say it would give you a faster pit stop. Unfortunately, it also proved a bit too much for the valve because it was faster than the valve was designed for, and yeah, that was the end result. Yeah. So I think that filter ended up back in. Como que você ia provar que a Benetton removeu o filtro intencionalmente para obter vantagem, sendo que tinha uma carta da fornecedora dizendo, não, para esses casos de limpeza e manutenção você tira o filtro, depois você bota de volta, e eles falavam, eu esqueci de colocar, rapaz. Acontece. Tá, mas falta uma coisa. E o controle de tração que o Senna ficou de olho? Pois é, mais uma vez, durante muito tempo, isso ficou no campo da especulação. Até que em 2015, um engenheiro que era da Benetton na época, acho que é William Toé, que fala o nome, a gente vai ver, e o Google Translate ensinará, Willem Toet, fez um extenso post no LinkedIn explicando como que a Benetton tinha um controle de tração em 1994 sem que ele pudesse ser considerado ilegal. Veja bem, o regulamento da Fórmula 1 tem que ser cuidadosamente escrito, porque você não pode simplesmente dizer assim, está proibido o controle de tração. Você precisa fechá-lo de forma que você diga, é proibido um mecanismo que isso e aquilo, usando isso e aquilo. Explico. O que fez a FIA de 93 para 94? Proibiu o controle de tração que era conhecido e usado. Você não pode ter sensores eletrônicos que comparem. Ela basicamente fechou a brecha dizendo, você não pode ter sensores eletrônicos na roda da frente e na roda de trás, quer dizer, na roda de trás e na roda da frente, que usando e comparando esses dois dados modulem a ignição do motor. Certo? Certo. Mas acontece que a Benetton descobriu um jeito de fazer isso sem precisar de sensores nas rodas. A Benetton teria, só que depois do post do cara dizendo tinha, a gente já pode afirmar, conseguido dar um olé no regulamento. E tinha, então, um controle de tração que podia ter. A solução veio de outras categorias, no caso do Group C. Eu explico reproduzindo o que o William Toé explicou. As corridas de endurance, como o do Group C,
enfrentam uma variação muito grande de temperatura, porque acontece de noite, acontece de dia, pode chover, pode ter neblina, e etc. Então, alguns engenheiros da Benetton, inclusive William Toé, que já tinham trabalhado no grupo C, começaram a pensar: os carros de corrida, como os nossos, têm sensores, porque pense no seu carro. Ele é fabricado para dar a partida e funcionar no nível 0 de elevação em relação ao mar, como por exemplo na cidade de Praia, Rio de Janeiro, e poder seguir funcionando sem parar e subir a serra até Petrópolis, que está a... Quantos metros está do nível do mar Petrópolis, editor? Bota aqui pra gente. Sem falhar. Portanto, todos os carros, seu carro, meu carro, nossos carros, têm esse sensor que mede a densidade da pressão atmosférica e vai fazendo as correções. Só que, obviamente, é um sensor bem menos sofisticado. Mede lá de vez em quando a variação e variações razoavelmente grandes. Só que é um sensor simples, nada muito sofisticado, que faz medições intervaladas a cada sei lá quanto tempo. Nos carros de Fórmula 1, o airbox, aquela entrada de ar por cima, cria para o motor chamado efeito RAM, ou RAM, que a gente vê nos motores a jato. O ar entra pelo airbox e é enfiado na boca do cilindro sob altíssima pressão. Dentro do airbox havia e há até hoje um sensor medindo a pressão do ar que chega lá. E o carro, obviamente, tinha outros sensores que indicavam a rotação em que você estava, a marcha e a velocidade. E aí o pessoal da Benetton então pensou: e se a gente colocar todos esses gráficos, um em cima do outro, e fazer correlações? Ou seja, nessa marcha, com essa rotação, nessa velocidade, neste dia, com esta pressão atmosférica, fazendo sol e etc., temos essa correlação de pressão de ar entrando no airbox. Depois, nessa outra marcha, nessa velocidade, nessa rotação, e você tinha então um mapa, calibrava a ignição e mandava então o motor faiscar menos as velas em determinados momentos, se passasse de um tanto e abaixo de um tanto, entendeu? Era brilhante, e você não tinha os sensores medindo a rotação das rodas, porque aquilo era proibido. O sistema não era simples, porque você tinha que, primeiro, mandar o piloto para a pista com ele desligado, pilotando o carro num limite, para que você pudesse entender então o que tinha que tirar de cima, o que tinha que colocar embaixo. Feita essa calibragem, você tinha um controle de tração bom, funcionando. Mas tinha um problema: se a pista emborrachasse, se o tempo esfriasse ou esquentasse demais, ou, fundamentalmente, se chovesse, não servia de mais nada, porque você tinha perdido o que fez para calibrar. Só que aí o Schumacher teve uma sorte lascada, porque só teve uma corrida sob chuva no ano de 94, em Suzuka. Coincidentemente ou não, Damon Hill venceu. William Toé, no seu post no LinkedIn, segue: a Williams rapidamente se ligou e começou a reclamar na imprensa que a gente tinha um controle de tração. E a gente tinha. Só que a gente não ia a público se defender dizendo: não, eu não tenho esse controle de tração aí. Eu tenho outro. Porque afinal de contas não ia a gente explicar onde estava o mapa da mina. Então, fundamentalmente, Ayrton Senna estava certo no seu feeling e na sua audição. Schumacher tinha um controle de tração. Mas não era ilegal, meu Deus do céu. O regulamento diz o que você pode fazer e o próprio regulamento diz o que ele não pode te punir, a partir da hora que, como a gente sempre diz por aqui, o que não é proibido é permitido. Veredito final, então: controle de tração. A gente tem que dizer que das acusações é inocente. Controle de largada. A gente tem que dizer que, com base nos termos da acusação, é inocente por falta de provas. E mangueira do reabastecimento faltando filtro, a gente tem que dizer que... O que a gente vai dizer? Comente aqui embaixo. Esse foi então mais um episódio do Splash and Go no YouTube. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixa o like, que é de graça, não custa nada, você sabe, também em 2025. Quebra essa pra mim, quebra essa pra nós e deixe com a gente sua hypada. Essa nova ferramenta do YouTube para você mostrar para eles que gosta do nosso conteúdo, que gosta desse canal. Seguimos crescendo a galope. E em 2025 vamos fazer muita coisa por aqui. Se você quiser receber notificação de cada um dos nossos conteúdos, tem conteúdo a toda hora por aqui. Temos canais de Telegram e de WhatsApp onde você entra e passa a receber uma notificação automática assim que eu publico cada um deles. Temos também nossas redes sociais: Instagram, Twitter, Threads, TikTok e até o meu Instagram pessoal. Vou deixar o link aqui embaixo na descrição. Estão passando aqui os arrobas para você seguir a gente e não ficar de fora
de nada. Valeu e aquele abraço.